aí galera, eu sou o Marcelo Vieira do site aeromodelismoeassim.com e hoje eu estou aqui com o Alexandre, ele que é um dos especialistas brasileiros em planador e vai explicar um pouquinho mais pra gente sobre a categoria F5J, que é uma categoria muito interessante sobre planadores. Primeiro, Alexandre, obrigado pela entrevista, obrigado por colaborar com o site. Obrigado a você, Marcelo, é um prazer estar contribuindo com o site que você faz e também com a divulgação da categoria F5J. F5J é uma categoria de planadores motorizados com a intenção de voar a tempo, num voo de térmica, não de encosta. Então, normalmente a gente voa isso em lugares planos ou clubes relativamente planos, né? Como toda categoria FAI, né, começada por F alguma coisa, é uma categoria que tem um regulamento internacional e que vários países competem usando o mesmo regulamento. Então a gente vai ter daqui a 2 anos o Campeonato Mundial de F5J pela primeira vez. Então, o que eu quero dizer com isso é que é uma categoria relativamente nova, mas que hoje já é a mais popular do planadorismo. Então, mesmo sem ainda ter o Campeonato Mundial, já é uma das mais populares. Falando um pouquinho sobre o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente percebeu que existia essa categoria, existe um grupo de planadoristas bem forte no Brasil, com boas representações internacionais, e aí decidiu que seria uma boa ideia tentar incentivar isso nos clubes, nos campos, de forma que o Brasil ficasse ainda mais forte. Faz 3 anos a gente começou com a primeira prova de Campeonato Brasileiro de F5J, tinham 15 pessoas. A gente fez uma segunda prova no ano seguinte aqui em São Carlos, e foi uma prova com 40 pessoas. Ano passado a gente teve mais uma prova dessa, todas elas com cobertura da televisão, 40, 45 pilotos, e hoje a gente tem um circuito nacional. Então a gente tem campeonatos no estado de São Paulo, são pelo menos 4 por ano. A gente tem campeonatos nos estados de Minas, que também fazem alguma coisa em torno de 4 campeonatos por ano, e mais alguns ao redor do país, por exemplo em Brasília, que é um que a gente vai ter em breve. Então foi bacana que é um movimento grande de bastante gente interessada que tende a fazer o Brasil ser cada vez mais forte nesse tipo de competição. E como que funciona essa categoria? Quais são os quesitos avaliados? Legal. Então, como eu disse, é uma categoria de planadores que tentam voar tempo. Toda competição FAI, ela tem um tempo máximo de voo, que a gente chama de janela de trabalho, tempo de trabalho. No F5J são 10 minutos. Então, dentro desses 10 minutos, a gente quer voar o máximo de tempo possível, mas a gente não pode estourar. Então, um voo perfeito é aquele voo que começa no primeiro segundo e termina no último sem estourar. Então, são voos aí de 9 minutos e 58 segundos, 9 minutos e 59 segundos. Se por acaso você conseguir 10 é porque você acabou estourando e aí você toma uma penalidade. Então, a primeira grande coisa é manter o avião voando bastante tempo, ou esse tempo aí da ordem de 10 minutos. Tem dia que é fácil, tem dia que tem sol, tem dia que tem bastante térmica, não é difícil de voar. Mas tem dia que tá ventando, tá garoando, tá no final da tarde, tá com um dia fraco. Então, assim, as situações vão ficando adversas e o desafio continua voar os 10 minutos. Outra coisa que conta muito ponto é que você não pode pousar onde você quiser. O pouso é um pouso no alvo. Então a gente tem uma bandeirinha e nessa bandeirinha tem uma fita métrica. Quanto mais longe a gente pousa da bandeirinha, menos pontos a gente faz. O pouso ideal é com 1 metro ou menos. Essa é a pontuação máxima. Então, além de voar os 10 minutos, tem que lembrar que no finalzinho do voo, você ainda tem que cravar o pouso. E aí vira um desafio, porque você está contando aqueles últimos segundos que você quer estar voando, mas que aqueles se encerrem numa posição determinada. Então é um controle das duas coisas, né? Do tempo e da posição. Difícil. E aí, isso era assim, praticamente todas as categorias de planador da FAI, aviões grandes, aviões pequenos, lançados com a mão, lançados de guincho. E o F5J tem uma coisa que é a mais, né? Ele é um planador que tem um motor elétrico. Acoplado no speed control do motor elétrico, a gente tem um altímetro. E esse altímetro anota qual que é a altitude que o avião atingiu desde o momento que o motor começa a girar até 10 segundos depois dele ser cortado. E o tempo máximo que a gente pode girar o motor é 30 segundos. Então, basicamente, é um motor para você subir e começar o seu voo. E ele vai anotar essa altura. Quanto mais alto você vai, menos pontos você faz. Então, aí voltando, um voo perfeito seria um voo que começa no primeiro segundo, que o motor é cortado muito baixo, a gente já viu em campeonatos aí 10 metros, 11, 12, é quase rasante. Ali você já encontra uma térmica, faz um voo todo de ganhar altura para voar 10 minutos, pousa no último segundo e no alvo. Esse seria um voo fantástico, esse é um voo que tem chance de vencer um campeonato. Então são vários desafios, né? O primeiro é voar o tempo, o segundo é pousar no alvo e depois conseguir fazer isso partindo de uma altura muito pequena. Então essa é basicamente o que o F5J faz. E quais são os planadores geralmente utilizados? Ah, legal. A regra do F5J não limita o planador, ele só fala o seguinte: o planador tem que pesar menos que 5 kg e ter menos que 4 metros de envergadura, que é bem grande. Então o que costuma usar? Planadores maiores são sempre vantajosos. Então a gente vai ver aviões de 3,5, 3,30, 3,70 e 4 metros. Quanto mais leve, mais fácil é fazer
esse desafio de cortar o motor baixo e subir. Só que avião leve não desenvolve velocidade, então o vento leva e trazer de volta é um problema. E aí vira uma briga de compromissos. Então o que é normal a gente ver são aviões de 3 a 4 metros, normalmente de fibra, normalmente voando o tempo todo, assim, voando esses 10 minutos. Agora, no Brasil, a gente tem feito coisas diferentes. Para popularizar, a gente fez um avião menor, que é o Terra. É um avião que tem 1,80 m, ele tem uma construção de madeira. E nesse tamanho, praticamente não tem nada melhor do que ele. E esse avião, nas condições adequadas, especialmente com vento fraco, é tão bom até melhor do que um avião grande, porque ele consegue fazer curvas num raio muito pequeno, ele é muito ágil. Então hoje no Brasil a gente tem muita gente voando aviões como o Terra. São pessoas que estão começando ou pessoas que já têm alguma experiência e estão se desafiando a fazer esses voos. E tem algumas pessoas voando esses aviões maiores e moldados. Tem hora que é vantagem para um, tem hora que é vantagem para o outro. O competidor pode ter mais de um avião, então ele pode até trocar se for o caso. E com relação aos juízes, como é feito boa. Todas as medições, a cronometragem e tudo mais? Legal. As baterias são organizadas de forma que o máximo de pessoas voem ao mesmo tempo. Então, por exemplo, a gente tem baterias que 13 pessoas começam a voar exatamente no mesmo tempo. Cada pessoa dessa tem um cronometrista. Tem que ser uma pessoa isenta, então normalmente esse cara é sorteado a cada bateria, cada vez é com uma pessoa diferente, e ele é o responsável por anotar o seu tempo, que começa quando o avião sai da sua mão e para quando o avião toca no chão. Anotar a distância que você pousou do alvo e verificar no altímetro qual foi a altura que o motor foi cortado. Então cada piloto, numa bateria está voando, numa outra bateria está fazendo esse serviço para um outro piloto. Então aquele grupo consegue funcionar de forma autônoma. Basicamente é assim, a gente tem um cronometrista para cada piloto em cada bateria. E caso uma pessoa tenha se sentido interessada pela categoria, como ela faz para iniciar? Legal, Marcelo. Qualquer um pode participar de um campeonato, é só aparecer com um planador com motor elétrico, mais nada. O resto a gente ajuda. O altímetro a gente tem para emprestar no dia da competição, depois com o tempo, se quiser adquirir um, é legal. Toda a organização das competições a gente faz, mas mesmo se não for uma competição, conversa com alguém que já pratica, entra no site ou na comunidade F5J Brasil, no Facebook, é uma comunidade que tem bastante gente, muita gente interessada, pode dar dica. Tem um monte de vídeo no YouTube que também ajuda, dá para treinar na pista, mas eu diria assim, pega um planador com motor elétrico, qualquer que seja, pode ser de isopor, pode ser de madeira, pode ser de fibra, e pratica cortar o motor baixo e tentar voar 10 minutos. Esse é o grande desafio. A gente às vezes tem aquela impressão que planador é uma coisa que a gente sobe até a estratosfera e fica lá com o torcicolo esperando ele descer. Muita gente já voou assim e tem, sei lá, às vezes até divertido. Mas o F5J e essas categorias não, elas têm esse desafio de você encontrar uma térmica baixo e conseguir fazer o voo. Então pode me procurar, eu deixo meus contatos com você. Sim. Entra lá na comunidade F5J Brasil ou procurar até no YouTube algum vídeo, vai ter bastante coisa. E com certeza, se tiver algum clube perto de você que tem gente voando, é só perguntar, o pessoal é muito receptivo. E se quiser, nunca viu, mas está interessado em participar da prova, venha. A gente às vezes tem a impressão que uma prova é uma coisa que você vai para ganhar, né? Que você vai para disputar. As provas de planador são bem diferentes. Elas são feitas para que as pessoas participem, ninguém está muito preocupado quem ganhou, quem perdeu. E é sempre um desafio pessoal. Normalmente a gente vê quanto que a gente melhora. Então ano passado eu fiquei em 10º, no outro ano eu fiquei em 8º, agora estou em 6º, quer dizer, estou fazendo progresso. Então esse sempre é um desafio com você mesmo. Todo mundo que vem aqui para a prova fala, poxa, eu não consegui voar os 10 minutos, não é por culpa de um outro competidor, ou porque o juiz favoreceu, é porque eu errei. É porque eu cortei o motor baixo demais, é porque eu virei para o lado errado. Então é uma competição contra você mesmo, que é mais gostosa de fazer quando tem várias pessoas fazendo isso junto. Então participar de provas também é um bom jeito, não precisa vir para ganhar, pode vir para ficar em último. Eu fiz isso várias vezes e é muito bom, você aprende muito rápido. E quando vai ser o próximo campeonato? Legal. O próximo campeonato do circuito é aqui em São Carlos. Ele vai acontecer daqui a 2 semanas, então no dia 1º de julho. A gente tem uma prova aqui em São Carlos, ela começa às 8h30. 8h30 é que a gente possa juntar as pessoas, se organizar, as inscrições se fecham às 9h30 e o campeonato de fato começa às 10h30, que é uma hora que a gente já tem um pouco mais de térmica. A ideia é voar o dia inteiro, a alimentação vai estar disponível aqui no clube, bebidas, acomodações, se alguém precisar de alguma dica de hotel, onde ficar na cidade, pode me procurar. E aqui o campeonato em São Carlos é o maior campeonato do país, então a gente tem pilotos de todo lugar do país vindo para cá para disputar, mas principalmente para confraternizar. Não é um campeonato com a intenção de vencer, ficar em primeiro ou concorrer, é uma intenção de trocar experiências, de aprender coisas, de desenvolver esse esporte. Então, quem nunca participou do campeonato de planador, recomendo muito que venha, não importa se você já tem experiência ou se você até nunca voou planador. Traga o seu avião, entra aqui, se inscreve,
e participa, é bem legal. É o jeito mais rápido de aprender e se aprende muito rápido. O pessoal é bem legal. Então, muito obrigado, Alexandre. Obrigado por explicar para todo mundo aí. E se vocês tiverem interesse em conhecer mais a categoria F5J, sugiro entrar nos links que eu deixei aqui no comentário e conversar até com o Alexandre, que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Legal, Marcelo, obrigado pela oportunidade de divulgar o F5J. A gente está com a categoria cada vez maior, cada vez mais pilotos. Eu convido de novo a todos que quiserem participar do campeonato aqui em São Carlos no dia 1º de julho. 1º de julho. Fica na Washington Luiz, quilômetro 244. Tem um banner aqui embaixo para se vocês quiserem consultar. São todos muito bem-vindos. É uma atividade gostosa, de família, num espaço agradável, sem clima de competição, com clima de festa. E é por isso que tem sido muito boa essa categoria aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Marcelo. Obrigado, Até mais, Alexandre. tchau.